Salmo 15. Este salmo de Davi não traz título dedicatório que indique a ocasião em que foi escrito, mas é altamente provável que, junto ao Salmo 24, ao qual muito se assemelha, sua composição esteja, de algum modo, relacionada à remoção da arca para o santo monte de Sião. Chamaremos o salmo de A Pergunta e a Resposta. O primeiro versículo faz a pergunta. Os versículos restantes a respondem. Versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Onde anjos se curvam com rostos cobertos. Como poderá o homem adorar? Charles Haddon Spurgeon. Quem é ele? Diga se puder. Quem conquistará a firme morada? Pilatos dirá, vejam o homem. E João, vejam o Cordeiro de Deus. John Barclay, citado por Andrew Bonner. Versículo 2. O que vive com integridade e pratica justiça e, de coração, fala a verdade. Observe a vida, prática e palavra do homem aceito. Viver é muito mais importante do que falar. Só há integridade naquele que vive com integridade e absoluta honestidade. Sua fé se mostra pelas boas obras e, portanto, não há fé morta. A casa de Deus é uma colmeia para trabalhadores. Não há um ninho para vadios. Charles Haddon Spurgeon. Quando as engrenagens de um relógio se movem em seu interior, os ponteiros se moverão no exterior. Quando o coração do homem é sólido na conversão, então a vida será leal no professar. Quando o conduto está recluso, como julgaremos a fonte, senão pelas águas que correm pelos canos? William Secker. E pratica a justiça. O homem justo executa uma obra justa. Não há obra do injusto que o torne justo. Thomas Boston. A escada de Jacó tinha degraus nos quais ele não via ninguém posicionado, mas todos subiram ou até desciam por ela. Você, da mesma forma, vá até o topo da escada, ao céu, e lá ouvirá aquele que diz: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Thomas Playfair. Mas observe aqui, Davi disse, e pratica a justiça. Não que fala sobre ela, pensa sobre ela, ou ouve sobre a justiça, porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A obra de justiça é a única em que podemos ter esperança de reconhecimento e consolidação. Todas as outras obras nos impelem ou atraem sobre um espetáculo de santidade. São frutos do vazio. Martinho Lutero. E, de coração, fala a verdade. Especialistas em anatomia observaram que, no homem, a língua é ligada ao coração por uma corda dupla. Thomas Boston. Sou grato por qualquer convicção ou percepção que eu tenha do mal da mentira. Senhor, aumenta minha repulsa por este mal e, assim, eu me esforçarei para limpar-me de toda imundície. Nunca haverá uma língua mortificada, enquanto houver um coração não mortificado. Benjamin Bennett, em Oratória Cristã. Versículo 3. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Todos os difamadores são berros do diabo.
para deflagrar a discórdia, mas esses são os piores, pois aumentam o fogo de onde ninguém os vê. Trapp diz que o contador de histórias carrega o diabo em sua língua, e aquele que as ouve carrega o diabo em seu ouvido. Expulsem esse homem daqui, diríamos do beberrão. Contudo, é muito questionável que o seu comportamento inadequado nos prejudicará tanto quanto as histórias aliciantes do tagarela. Chame a polícia, dizem quando vemos um ladrão agindo. Não deveríamos sentir alguma indignação quando ouvimos uma fofoca em ação? Cão raivoso, cão raivoso. É um protesto terrível. Mas há alguns vira-latas cuja mordida é tão perigosa quanto a língua de um enxerido. Fogo, fogo é um sinal alarmante. Mas a língua do tagarela queima com fogo do inferno. Para aqueles que a se entregam, seria melhor corrigir suas atitudes ou descobrirão que há fogo no inferno para as línguas desenfreadas. Charles Haddon Spurgeon. E isso seria mais tolerável se fosse apenas culpa de homens incrédulos, de estrangeiros à religião e inimigos dela. Pois assim diz o provérbio: dos perversos procede a perversidade. Quando o coração de um homem está repleto do inferno, não é despropositado esperarmos que sua língua queime com o fogo do inferno. E não é surpresa ouvir tais pessoas reprovando homens bons, sim, inclusive por sua bondade. Infelizmente, a doença não para aqui. Essa praga está apenas entre os egípcios, mas também entre os israelitas. Compadeçam-se de seus irmãos. Já basta que ministros devotos e cristãos estejam carregados de acusação, vindas de perversos. Não há necessidade de que você se junte a eles nesta obra diabólica. Matthew Paul. A víbora não fere ninguém a não ser que morda. As ervas ou raízes venenosas não matam ninguém, a não ser que o homem as prove, ou toque, ou aspire o odor e assim dela se aproxime. Mas o veneno de línguas difamadoras é muito mais agressivo e letal, pois prejudica e assassina, fere e mata, e não somente quando se está perto, mas à distância. Não apenas ao toque, mas estando afastado do local onde foi proferido. Não apenas em casa, mas fora dela. Não apenas em nossa nação, mas em países estrangeiros. E não poupa nem os velozes, nem os mortos. Richard Turnbull. Versículos 3, 4 e 5. De que me importa ver um homem expor um sermão, se, assim que chega em casa, ele engana e ludibria? Aquele que não tem a religião para governar sua moralidade não é uma partícula melhor do que o meu cão mastiga, contanto que o acaricie, o agrade e não belisque, ele brincará com você muito agradavelmente. Agirá como um mastim muito moral, mas se o machucar, ele voará em seu rosto e arrancará sua garganta. John Seldon. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Um pecador com correntes de ouro e mantos de seda de modo algum pode ser comparado a um santo em trapos, assim como não
se pode comparar a luz fraca em um castiçal de prata com o sol atrás de uma nuvem. Charles Adam Spurgeon. Desprezar o perverso e honrar o santo é antagonizar um com o outro. Deus não odeia homem algum, não. Ele não odeia nada em todo este mundo universal, somente o pecado. Peter Battle. Agostinho, como escreve Posidônio, para demonstrar o ódio que tinha de tagarelas e caluniadores de outros, tinha 2 versos escritos em sua mesa que traduzidos são: aquele que ama, com amargo discurso, difamar o ausente, deve estar certo de que aqui lugar para si não encontrará. Richard Turbo. Aquele que ama, com amargo discurso, difamar o ausente, deve estar certo de que aqui lugar para si não encontrará. O que jura com dano próprio e não se retrata. Suas palavras são vínculos sagrados, suas juras oráculos, sincero o amor, imaculados os seus pensamentos, suas lágrimas mensageiros enviados por seu coração, coração tão distante da fraude quanto a terra do céu. William Shakespeare. Versículo 5. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Os santos puritanos são quase todos contra o lucro em dinheiro e chegam ao ponto de dizer que uma moeda de 1 centavo por ano lançará o homem fora do céu, se nisso ele persistir. Uma moeda de 1 centavo por ano lançará o homem fora do céu, se nisso ele persistir. A exigência de juros excessivos e opressores é um pecado. A exigência de juros excessivos e opressores é um pecado a ser detestado. Submeter-se aos juros comuns e atuais em um país de comércio não é contrário à lei do amor. Charles Adam Spurgeon. Por usura entende-se geralmente o ganho de qualquer coisa acima do principal, ou aquilo que foi emprestado, exigido apenas em consideração ao empréstimo, seja dinheiro, milho, utensílios ou algo semelhante. Muito comumente considera-se lucro ilícito aquilo que a pessoa faz do seu dinheiro ou de um bem. Alexander Cruden. Não há pior espécie de usura do que uma forma injusta de barganhar, onde a equidade é desconsiderada por ambas as partes. Lembremos-nos, então, que toda barganha, onde um laço esforça-se injustamente para obter ganho pela perda do outro, seja qual for o nome que lhe for dado, é aqui condenada. Pode-se perguntar se todos os tipos de usura devem ser colocados nessa denúncia ou considerado igualmente lícito. Ao condenarmos todos sem distinção, há perigo de que alguns, vendo-se colocados em certo apuro e percebendo que incorrerão em pecado, independentemente do modo como agirem, podem tornar-se ousados pelo desespero e podem apresentar-se precipitadamente a todos os tipos de usura sem escolha ou distinção. Por outro lado, sempre que admitimos que algo pode ser feito licitamente, muitos consideram a si rédeas soltas, acreditando que lhes foi concedida certa liberdade para praticar usura, empréstimo, sem controle ou moderação. Não foi sem motivo que Deus, em Levíticos 25, 35 e 36, Levíticos capítulo 25, versículo 35 e versículo 36,
proibiu a usura, acrescentando ao texto o motivo: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Se o seu irmão empobrecer e não tiver forças, você deve sustentá-lo. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberá dele juros, nem ganho. Vemos que o fim pelo qual a lei foi projetada foi para que o homem não oprimisse cruelmente o pobre, que deve receber simpatia e compaixão. Disto segue o ganho daquele que empresta seu dinheiro com juros, mas sem causar prejuízo a alguém. Não deve ser incluído na classificação de usurista. A palavra hebraica que Davi emprega é derivada de outra palavra que significa abocanhar e mostra suficientemente que usuras são condenadas à medida que envolvam ou levem a uma licença para roubar, espoliar nossos semelhantes. Resumindo, contanto que tenhamos gravado em nosso coração a regra de equidade que Cristo estabelece, tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles. Mateus 7,12. Não será necessário iniciar uma longa discussão concernente à usura. João Calvino. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Não é aquele que muito ouve ou muito fala sobre religião, não. Nem aquele que muito prega e ora. Nem aquele que muito reflete nessas coisas e tem boas intenções. Mas é aquele que deste modo procede, que na verdade se utiliza dessas coisas. Esse é o religioso e verdadeiro homem piedoso. Digo que não é um professo formal ou confiante solifideísta, luteranismo, um forte opinante, um perfeccionista eloquente. Não é alguém que ouve constantemente, ou um orador impetuoso, ou um mestre esforçado, ou um irmão talentoso, ou alguém com bons desejos, mas sim o honesto e sincero praticante destas coisas, que passarão pelo teste e permanecerão firmes na prova, quando todas as outras aparências vistosas, em chamas penetrantes, serão queimadas e consumidas como palha e restolho, do modo como o apóstolo expressa. Usar a farda de Cristo e não servir não passa de zombaria a um mestre gracioso. Tê-lo em nossa confissão de fé, negá-lo em nossa prática é, como Judas, traí-lo com um beijo de homenagem. Ajoelhar-se diante dele com os rudes soldados e ao mesmo tempo espancar sua santa cabeça com um cetro de junco e, como Pilatos, coroá-lo com espinhos, crucificar o Senhor e escrever sobre sua cabeça Rei dos Judeus. Em uma palavra, entristecê-lo com nossas honras e feri-lo com nossos reconhecimentos. A confissão cristã sem a vida, com as responsabilidades pertinentes, estará tão distante de salvar qualquer um, que muito provavelmente agravará a condenação. Quando uma amizade destruída for, no grande dia das descobertas, analisada e considerada a pior das amizades. Uma adoração que é meramente formalidade exterior, é no máximo o sacrifício de Prometeu, um esqueleto de ossos e uma trapaça religiosa. Condensado de Adam Littleton. Fosse suficiente ler ou ouvir esses preceitos, um número infinito de pessoas vãs e perversas entrariam e continuariam na igreja, e que de forma alguma tem lugar ali. Pois há muitos poucos ou nenhum que não tenha lido ou pelo menos ouvido essas coisas e, contudo, não as pratica. Richard Turbo.